Oi, pessoal, professor Carlos aqui de volta, né? Então, vamos continuar aqui ah, com os exemplos, né, de metodologias ativas. Então, nós temos aqui uma metodologia ativa fácil aqui de atividade individual, né? Seria o cartão de aplicação, né? Então, são cartõezinhos com as questões pequenas, onde os alunos vão responder algumas questões trabalhadas em sala de aula. Parafraseamento direto, né? Então, isso aqui seria uma técnica de você explicar algo e aí tentar com que os alunos tentem explicar aquele conceito, parafraseando aquele conceito, ou uma questão que é dada a um aluno, e aí pergunta para outro aluno, tentando explicar o que o outro aluno respondeu, né? Parafraseando, né, a resposta de algum aluno, né? Tem o Minute Paper, né, como eu já falei, de no final da aula os alunos escreverem um resumo do que foi feito em sala de aula, né? Aqui, para avaliação, né, dessas atividades individuais, pode ser avaliado o interesse, a relevância, né, das respostas do que os alunos colocaram em sala de aula, a análise que foi feita sobre um certo problema, né, atitudes e opiniões dos alunos, né, e as conexões conceituais. Então, como que eles conectaram aquela resposta com os conceitos trabalhados em sala de aula, né? Modest point, né, que seria um ponto médio, né, entre o conceito e a opinião pessoal, né, ou o que é falado popularmente, né, então o conhecimento popular e o conhecimento mais científico, o que é aceito cientificamente, né, e aqui no caso o resumo do aluno da resposta dada por outro aluno, né, então aqui no caso parecido com o parafraseamento direto, aqui o resumo do aluno da resposta por outro aluno, certo? Então, essas são algumas técnicas aqui para uma atividade mais individual, né? Para trabalhar trabalhos em duplas, né? Aqui no caso a descrição de desenho, né? Então aqui, por exemplo, o ensino de línguas, né? Do idioma. Então fazer um desenho, né? Uma descrição de algum desenho que é dado pelo professor, por exemplo, em outra língua, né? Ou até em outras áreas também, né? A descrição, por exemplo, de um símbolo, né? De questões mais simbólicas, né? Um átomo, né? Uma equação matemática, né? Então, como que eles descreveriam aquela equação, aquele modelo atômico e assim por diante, né? E aqui feito em duplas, né? Encenação, né? Então, fazer uma encenação em dupla. O think, pair, share, né? Pensar, compartilhar, socializar. Apesar desse pair foi traduzido para português compartilhar, mas na realidade é pensar sobre uma questão, discutir com impares aquela questão e depois a dupla apresenta para a sala, cada dupla apresenta para a sala, né? Post and pile, né, que o post-it, né, pile, aqui é post-it pile, mas é post-it pile, né? Pilhas de post-its, então eles podem ir escrevendo as ideias em dupla, né? E aí colocando uma pilha de post-its, né? De ideias, e aí depois avaliar esses post-its para, por exemplo, depois compartilhar com a turma, escrever um texto e assim por diante, né? Turn and Talk, né? Então aqui no caso também é parecido com o Think, Pair, Share, né? Que é a você dá uma questão, eles pensarem, né, individualmente, depois virarem as carteiras, né, um de frente para o outro e discutir sobre aquele assunto, né? Então, esses são alguns exemplos, né? Em grupo, né, a gente tem aqui, né, o modelo da aprendizagem baseado em caso, e também outras aprendizagens, né? Não sei se eu coloquei aqui nessa apresentação os learnings, né, da vida, que são based learning, né? Então, project based learning, game based learning, case based learning, based, né, learning. Então, aqui no caso, todas essas estratégias learning geralmente são estratégias de atividade em grupo, né?
O mais comum é a aprendizagem baseada em problemas, né? Mas aqui eu coloquei casos, né, discussão em grupo e o Jigsaw, o quebra-cabeças, né? Que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, inclusive tem um material no Moodle, ok? Aqui uma forma de eles compartilharem esses conhecimentos gerados nessas atividades seria a organização visual, né, dos resultados, né? Então pode ser um texto, né, pode ser uma outra forma que o professor negociar ou a pensar que os alunos, ou alguma habilidade que o professor queira que os alunos desenvolvam na forma de organização visual, né? Então aqui, por exemplo, tem a categorização por tabelas, os mapas conceituais, mapa mental e conceitual, né? Tem uma diferença entre os dois. Diagrama na forma de árvore, né? Tree diagram. Diagrama na forma de ciclo, cycle diagram. Flowchart, né? Que é parecido com esse que eu queria montar. Eu fiz uma, deixa eu ver, fiz uma adaptação de uma apresentação, mas isso aqui seria um flowchart, né? Que seria aqueles painéis, né? Um fluxograma que você tem aqui os passos, né? Esse aqui seria um infográfico também, né? Então tem o flowchart, né? Tem uma sequência lógica, né? Que segue a, as ideias, que seria essa forma de flowchart, né? E Memory Matrix, que seria também uma forma de um desenho, uma forma de uma matriz, né? E que você consegue desenvolver as ideias parecido, né? Com o mapa mental, o mapa conceitual, né? Mas que eles possam organizar as ideias aqui na forma de uma matriz, né? E aqui algumas dicas também, né? Então aqui no caso a gente checar sobre o acesso dos alunos ao material. A gente teve um problema na turma passada, né, de que os alunos estavam conseguindo acessar, eu já tive várias vezes, né, acessar o Moodle, né, e então tem que ter a certeza de que os alunos vão ter acesso aos materiais, se for disponibilizados materiais, se o aluno tem acesso à internet, como que é o acesso à internet à escola, né, então a gente pensar sobre isso, né, na hora de pensar sobre a atividade escolhida, certo? Aqui, como assistir, na realidade, como assistir, como auxiliar os alunos. Como vai ser? Será que vai ser só em sala de aula? É possível ajudar os alunos, né, fora de sala de aula? Então, assim, vai ter um fórum, vai ter um bate-papo numa plataforma que tenha contato diretamente com os alunos, então pensar sobre isso. Vai ser só em sala de aula ou você vai ter outras formas aqui de ajudar os alunos no desenvolvimento da atividade, né? Os salvamentos, né? Então esses textos compartilhados, né, no Google Docs, por exemplo, é uma boa maneira, assim, porque ele é o salvamento automático, né? Mas a gente pensar aqui sobre como eles podem salvar o que foi elaborado, né? Então, aqui no caso, às vezes eles anotam em papéis, algo parecido, e aí, no caso, acaba se perdendo, né? Então, se for um documento via online, que eles possam fazer salvamentos constantes e salvar o que foi trabalhado, né? A gente pensar sobre isso, né? Sobre a coleta de dados, né? Então onde que eles coletaram os dados, é importante talvez que eles compartilhem a fonte, né, dos dados que eles obteram, né, para que a gente possa também discutir também sobre coleta de dados, né, por exemplo, se eles afirmam algo, né, só que em base no quê? Né? Então aqui no caso talvez as fontes é bastante importante, né? Ah, não pretender, aqui é uma dica também, não se pretender ser perfeito, né? Às vezes quando a gente aplica não dá muito certo, né, a atividade, não quer dizer que não possa dar certo futuramente, e por isso é, a reflexão, ação, reflexão, né? A gente reflete sobre uma certa atividade,
aplica a atividade e reflete de novo sobre essa atividade, o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ser modificado, talvez buscar mais dados sobre aquela metodologia, de como melhorar, né? E aqui no caso, comece pequeno, né? Então, assim, se a gente tem um pouco de medo, né? Algumas metodologias ativas são longas ou dá trabalho, então, assim, eu posso começar, por exemplo, né? Pela aquela atividade que eu mostrei anteriormente, de incluir algumas abordagens de metodologias ativas nas aulas, e aí vai evoluindo aos poucos, né, até aplicar uma atividade inteira, como uma aprendizagem baseada em casos, uma baseado em problemas, o Dig-Sol, né, e aqui discussão em grupo a gente acha que já está mais acostumado, né? Mas algumas metodologias a gente pode, por exemplo, design thinking, né? Que eu fiz uma atividade aqui em Piracicaba, uma ESG, né? Que é Environment, meio ambiente, sociedade e governo, né? E teve um design thinking de uma maneira bem simples, foi feito em uma hora, né? E geralmente o design thinking ele demora mais tempo, mas pode ser que tenha uma abordagem de design thinking, né? E que pode ter frutos bem interessantes também, mesmo não tendo a metodologia completa, né? Eu posso começar aos poucos, né? Não pretendo ser perfeito, né? Mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando a técnica, certo? Bom, aqui um exemplo típico, né, que seria a aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, né, Based Learning, que é eu ah, trabalho com os alunos, né, um problema, eu levanto um problema, ou tento em uma aula dialógica tentar levantar problemas sobre um certo assunto, e aí a partir de um problema a gente definir um problema, como acontece no design thinking, né? Levantar um certo problema, ou o professor já traz um problema específico, né? E é discutido com os alunos, né? Nessa primeira parte. Então, surge um problema, estratégias para resolver esse problema e os alunos vão trabalhar para resolver aquele problema, né? E aí depois que eles tiveram essa fase de estudos e de pesquisa, eles voltam, né, compartilham com a turma o que eles encontraram e aí depois o professor pode ali intervir, né, aproximando dos conceitos mais teóricos, né, do que é aceito cientificamente, né? Então, basicamente são três fases, né? Uma aprendizagem baseada no problema, então a identificação do problema, o retorno ao problema, ou seja, os alunos vão obter informações, fazer anotações, fazer reflexão em grupo, e aí depois retornar com o professor, e aí vai fazer uma síntese da aprendizagem, né, e da avaliação. Bom, e aí tem a aprendizagem baseada em projetos também, né, que também tem o PABP, né, só que há uma diferença entre problemas e projetos, né. No problema, é lançado um problema, os alunos tentam resolver, como acontece naquela série, né, Dr. House, né, que há um problema real, né, de uma doença ou sintomas que o paciente tem. Os alunos vão lá, os estudantes de medicina, né, lá estudam o que pode ser, o que pode não ser, depois retorna lá com o médico, né, experiente e vão discutir sobre o que eles encontraram e a solução para aquele problema, né? Na série eu não gostava muito, né? Mas na série sempre consegue resolver os problemas, né? E encontrar ou não, né, a solução para o problema, que no caso é muito séria, né? Que é uma doença com o paciente. Na aprendizagem baseada em projetos, não é um problema a ser resolvido, até às vezes é. Só que você vai fazer um planejamento, né? Um projeto, você tem que escrever um projeto, né? Para para e o projeto teoricamente tem que ter um produto final. Então, assim, é resolver um problema, mas na realidade às vezes nem é um problema. Por exemplo, numa empresa de marketing,
é desenvolver uma campanha de marketing, né? Então, teoricamente, não é resolver o problema, e sim ganhar mais dinheiro, por exemplo, né, para a empresa. E aí, nesse caso, você vai primeiro elaborar um projeto e dentro desse projeto já tem um produto definido, né? O que vai ser, qual vai ter ao final desse projeto. Então, você tem etapas de um projeto, tem a gestão do projeto e tem um objetivo, não tem uma solução, não tem várias soluções como aprendizagem baseada em problemas, e sim já é definida qual que é a solução, qual que é o produto a ser definido já no projeto inicial, né? Então, aqui, resolver um problema, desenvolver um projeto que tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. Questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e em equipes, né? Habilidade de pensamento crítico, criativo, percepção de que existam várias maneiras de se realizar uma tarefa, reflexão, feedback, autoavaliação, avaliação de pares, discussão com outros grupos, atividades para melhoria de ideias, né? Então, acho que é bem parecido com aquele programa, acho que era O Estagiário, né? Que até o João Dória, que lá, que era o presidente da empresa, né? Então, eles tinham já um, a, que fazer uma campanha de marketing, geralmente, e aí eles desenvolviam um projeto, como seria feito, então faziam um projeto no início da atividade, e aí tentava correr atrás, distribuía as atividades, e aí cada um ficava responsável por uma parte, e, por exemplo, era fazer uma campanha de marketing, né? No final, eles tinham que apresentar aquele produto, né? E tinha que ser bem feito, né? E aí, ó, sempre era mandado embora alguém, né? Cada programa, né? Então tinha um grupo que ganhava e o que tinha o menor desempenho era mandado embora, né? Que era aquele programa do, acho que era O Estagiário, se eu não me engano, né? Então há uma diferença entre aprendizagem baseada em problemas, né? E aprendizagem baseada em projetos. Bom, aqui no ensino híbrido, né, é uma outra metodologia ativa, né, e aí tem um livro que eu vou mostrar no final que se chama Ensino Híbrido, que é da Basic, se eu não me engano, do Mohan também, que ele apresenta vários. O ensino híbrido é mesclar ensino, não é ensino à distância, né, ensino remoto com ensino presencial, né. Aí a gente tem vários tipos. Sala de aula invertida, né? A ideia da sala de aula invertida é que os alunos estudem a parte conceitual, que é de texto, que é vídeo, né, sobre aquele conceito, e na sala de aula eles desenvolvam atividades sobre aqueles conceitos, né, tirar dúvidas, resolver exercício com o que eles já estudaram em casa, né? Então, por isso que a sala de aula é invertida, inverte-se, né, o que era tradicional, né? Geralmente o professor dá aula teórica em sala de aula e passa exercícios para os alunos fazerem em casa, né? E aí essa inversão é que eles estudam o conceito em casa e em sala de aula resolvem exercícios, discutam sobre aqueles conteúdos e assim por diante, né? Bem complicado no início se não entende direito como que é esse ensino híbrido. Eu sou um professor que dava aula na área de informática, que a faculdade que ele lecionava, ele foi obrigado a dar sala de aula invertida, né? Sendo que o professor nem foi iniciado na técnica. E aí o que acontecia, não sei se como, né, também era a motivação para os alunos, mas ele distribuía os textos para os alunos, aí quando chegava em sala de aula, os alunos não tinham lido o texto, aí ele tinha que trabalhar de novo o texto, né, e aí acabava mandando fazer atividade fora de sala de aula, né? Então não dava muito certo se os alunos e o professor não entendem o que é essa sala de aula invertida, né? Também tem estação por rotação, que os alunos também, né, fazem uma parte em casa com o auxílio de TICs, né? E em sala de aula, as atividades são por estações, né? Então tem uma parte, por exemplo, prática, tem uma parte de leitura, uma parte de experimentação, uma parte de desenvolvimento de protótipo, e os alunos se dividem em grupos, e aí quando ele realiza uma atividade, ele pode passar para uma próxima estação, por exemplo, um experimento, né?
que ele pode realizar, tem um computador que ele pode fazer pesquisas, tem uma mesa de protótipos, né, que ele pode montar um protótipo e tem, por exemplo, uma mesa de desenho, de escrita, de design thinking, ou de ideias, né? Então são várias estações que os alunos podem ir fazendo atividade conforme ele se acha pronto, que acabou uma atividade, ele passa para uma outra estação, né? Aqui no caso Flex, né, que pode ser uma mescla, né, entre teoria e prática, né, e pode ser que ele possa desenvolver a prática em casa, ou pode desenvolver as atividades teóricas também em casa, em sala de aula também outras atividades, então mais flexibilizado, ou sala de aula divertida junto com estação por rotação, né, e aqui no caso o à la carte é bem parecido também, né, pode ser definido quais serão, né, as atividades a serem desenvolvidas e alunos e professores podem escolher qual que é o melhor atividades para eles desenvolverem. O livro tem o livro Ensino Híbrido e tem alguns vídeos no YouTube que os próprios autores do livro desenvolveram uma série de vídeos, né, no YouTube sobre o ensino híbrido que é passado no livro. Certo que, inclusive, chegou aqui. Deixa eu lembrar. Opinião Livros. Que tem. Vocês estão vendo? Aqui. Aqui, no caso, esse livro Ensino Híbrido, que eu vou mostrar também no final. Né? Aqui, no caso, a Basic, o Neto. É Trivisan. Não tem um. Tem um outro de metodologias ativas que tem o Mohan como autor desse ensino híbrido, né? Do livro Ensino Híbrido. Bom, aí aqui nós temos aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Então aqui tem uma definição e tem uma definição que diferencia aqui aprendizagem baseada em jogos de gamificação, né? Então na aprendizagem baseada em jogos, né, é utilizar jogos para desenvolver ou para promover a aprendizagem, tá certo? Deixa eu ver, 22 minutos. Já na gamificação, é o gamificar uma atividade que a princípio não é uma atividade lúdica, uma atividade de jogos, né? Então, gamificar é tornar algo que não é jogo em jogo, tá certo? Então, posso até utilizar um jogo no meio da atividade, mas teoricamente a gamificação é o colocar elementos de jogo de jogos em uma atividade que não é um jogo, certo? Então, há uma diferença aqui, né, de utilizar o jogo em sala de aula ou gamificar uma atividade. Deixa eu ver se tem aqui deixa eu só falar mais um pouquinho, né, sobre a BJ e a gamificação. Então, aqui tem um professor, eu acho que tem dois livros. Não, esse aqui é do Calef, que é do Instituto Federal, né? Mas ele não é formado na área de ensino baseado em jogos. Mas esse aqui, né, acho que esse aqui está mais antigo, acho que eu tenho mais um novo dele, né? Jogos e atividades lúdicas para o ensino de química. É focado no ensino de química. Deixa eu ver se tem um outro. Não, aqui. Um mais novo do Marlon, né? Mas esse autor aqui, Marlon Herbert, né? Flora Barbosa Soares. Eu acho que é o nome dele. Marlon Soares. Não sei se é o nome dele inteiro aqui, se ele é o único autor. Deixa eu ver. É Marlon Soares. Eu acho que o nome inteiro dele é Marlon Herbert Flora Barbosa Soares, né? Que é esse aqui. Eu pensei que Flora era uma outra autora, mas é só ele mesmo. Mas esse acho que é a segunda edição, acho que já tem terceira ou até quarta edição. É um professor,
da Universidade Federal de Goiás, né, de Goiânia, e ele fez o doutorado dele na UFSCar, né, e é uma referência no ensino de química com jogos, né. Eu já fui em várias palestras dele, também tem várias palestras dele na internet, né. Ele é bem divertido, né? Escreveu sobre ludismo, com aquele sotaque goiano, né? Ele é bem assim, faz um monte de piada e tal. Ele é bem uma pessoa super agradável, né? Qualquer vídeo que vocês assistirem dele, vocês vão perceber isso, né? E super aberto, né? As questões. Numa palestra dele, eu perguntei, né, sobre essa diferença entre a aprendizagem baseada em jogos e gamificação. E aí ele respondeu aqui que tudo isso está dentro de um grande guarda-chuva que é o ludismo, né? Então, a gente não precisa se preocupar nessa classificação, né? Mas alguns autores focam isso nessa classificação, separação entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação, e ele classifica tudo como ludismo, né? Então, aqui no caso, geralmente em jogos, né, a gente tem regras, tem resultados, tem objetivos, a interação entre o jogador e o jogo, a relação entre as regras, o objetivo e o mundo, separação entre a vida real e fictícia, né, não associação ao trabalho, agrupamento social e ficção, né? Então, esses são elementos de jogos, né? E aí, se a gente inserir algumas dessas regras, ou algumas desses aspectos em uma atividade que não seja um jogo, né? Por exemplo, deixa eu ver, em empresas, né? Essa gamificação começou para aplicar regras de jogos em empresas para aumentar a produtividade, né? Talvez se tiver oportunidade a gente pode aprofundar, né? Mas e tem também um autor que eu fiz uma palestra específica sobre ele, esqueci porque ele é lá da Ásia, né, o nome dele, mas ele tem a Octalysis, né? Ele criou um sistema metodológico para criar atividades gamificadas, né? Que é bem interessante. Espero, não sei se nessa disciplina eu vou conseguir, mas se vocês quiserem a gente pode aprofundar um pouco. Aqui não é o objetivo dessa disciplina da Tópicos 2, né? Mas ele mostra como tornar uma atividade, né, por meio de passos, né, ou de elementos que a gente pode incluir na atividade, né, que seja para uma gamificação, né? Em geral, né, que ele fala que além dos pontos, né, seria a gamificação além dos pontos, que geralmente é isso, né? Você colocar pontos, colocar prêmios, né, e colocar um ranking, né? Isso já são três atividades, né, feijão com arroz da gamificação, né? Mas há outros aspectos que é possível colocar em uma atividade, né? Por exemplo, redes sociais, como que as redes sociais, os joguinhos, né, do tigrinho, né? Como é que eles conseguem envolver tantas pessoas com essas regras de gamificação, certo? Então, aqui no caso, a gente pode chamar todas essas atividades de atividades lúdicas, né? E aí, aqui no caso, a gente tem, por exemplo, uma diferenciação quando a gente fala de jogos, né? A gente tem nessas atividades, né? Toda atividade que é divertida é atividade lúdica, né? Eu tenho um brinquedo, né? Que é um objeto, né? Até um pedaço de madeira pode se tornar um brinquedo, né? Um avião, ou dependendo da imaginação da criança, pode se tornar até uma nave espacial, né? E aí está relacionado com um objeto, né? O brinquedo. A brincadeira, né? Não é tão regrada quanto o jogo, né? Às vezes tem mais regras, às vezes menos regras, mas a brincadeira a gente pode fazer uma brincadeira com um amigo, né? Pode, mas envolve pessoas, né? E não necessariamente um objeto, né? E aí eu posso desenvolver uma brincadeira que tenha regras ou não, né? Pular corda, né? Às vezes é só o fato de pular corda, né? É uma brincadeira, né? Pega-pega, né? Então, tem vários tipos de brincadeira. E aí o jogo, né, nessa escala
de jogos seria aquele que tem todos esses elementos, né? Tem regras, tem resultados, tem objetivo, tem interação, relação entre as regras, objetivo e o mundo, separação entre a vida real e fictícia, né? Tem um livro que a gente trabalha também, Tópicos 2, que a gente fala, né, sobre Homo Ludens, né, que é o livro, a gente pega o primeiro capítulo e o autor vai definir filosoficamente o que é o jogo e essas atividades lúdicas e como ela é importante na nossa vida, né? E desde o começo da humanidade existe também o lúdico, né? E aí tem várias definições, play, jogo, né? Em outras línguas tem diferentes nuances, né? Play em inglês pode ser uma peça de teatro que pode ser considerada também uma atividade lúdica e assim por diante, né? E aqui tem um artigo desse próprio Marlon Soares que eu disse, sobre a intencionalidade e a responsabilidade, né? Então, aqui a intencionalidade, então, quando é uma atividade de aprendizagem, a gente tem que ter em mente qual a intenção daquela atividade, né? Então, há um equilíbrio aqui entre ensinar e aprender um conceito e a atividade ser lúdica, né? Então, aqui no caso, você tem uma intenção, né? A pedagógica, né? Mas tem que ter a responsabilidade lúdica, né? Se for muito pedagógico, muito voltado para a aprendizagem de algo, perde esse senso lúdico da atividade. E se for só ludismo, né? Também não esquecer também que é uma atividade pedagógica e que a ideia, né, principal é que os alunos aprendam alguma coisa. Então, o equilíbrio entre a intencionalidade, a intenção da atividade e a responsabilidade lúdica, certo? Bom, e aqui no caso alguns, né, critérios para avaliação do jogo, mas isso aqui está no livro do Marlon também, né, alguns critérios de validação, né, dos jogos, né? Então aqui no caso interação se promove, o jogo promove a interação entre os jogadores, qual que é a dimensão da aprendizagem, né? Se eu estou trabalhando com aprendizagem baseada em jogos, a jogabilidade, né? Então se é muito difícil, se é muito fácil o jogo, né? Se é possível jogar, né? Então os elementos de jogo que tem ali, será que vai prender o aluno ou vai prender demais e ele vai perder a noção dos objetivos do jogo, então a jogabilidade aqui, a aplicação, né, ah, do jogo, se é possível aplicar em sala de aula, o tempo que é preciso, aqui já está, né, limitação de espaço, de tempo, né, mas aqui se é possível a aplicação daquele jogo numa certa turma, o nível do desafio, então assim, como a gente falou lá no Flow, né, o desafio está de acordo com as habilidades dos alunos, né? Se for um jogo para aprendizado de certos conceitos, será que eles já aprenderam aqueles conceitos? Eles vão aprender com o jogo ou eles já aprenderam e agora vão fixar na forma de jogo, né? Quando eu já uso o jogo assim, em sala de aula, é mais para fixar alguns conceitos que eles já desenvolveram, né? Mas pode ser que um jogo seja utilizado para trabalhar aqueles conceitos pela primeira vez, né? Então, vai depender da estratégia que a gente está utilizando, né? Então, limitação de tempo e espaço, né? Então, espaço físico, se precisa de computador, se precisa de uma sala de aula, né? Um espaço aberto, né? E o tempo que a gente tem para aplicar aquela atividade, né? E a criatividade aqui, né? Acho que eu não falei dos níveis de jogo, né? Mas você tem na aprendizagem baseada em jogos, você pode demonstrar um jogo, os alunos nem jogarem, você só falar que tem, ou fazer uma demonstração, e os alunos nem chegarem a jogar o jogo, né? Tem a questão dos alunos jogarem, propriamente o professor mostra as regras ou dá as regras para os alunos, e os alunos jogam o jogo. Tem um terceiro nível que é os alunos criarem um jogo, né, baseado em alguns conceitos, né? Então, eles trabalharam os conceitos, agora vamos criar um jogo, os alunos podem propor, o professor pode propor a criação, só que os estudantes que vão criar aquele jogo, né? E aí, por último, tem a encenação do jogo,
né? Então, é como se fosse um cosplay, né? Eles vão, por exemplo, fazer uma peça de teatro, né, baseado, ou fazer um jogo que todo mundo interaja e tenha personagens dentro do jogo, né? Então, o RPG, o cosplay, né? Que eles têm um envolvimento bem maior com o jogo. Então, eles podem criar e também desenvolver personagens e fazer parte daqueles personagens, né? E aí tem esses níveis também de pegar um jogo pronto, o professor criar um jogo adaptado à turma, os alunos criarem um jogo e fazer uma grande peça de teatro, né, baseada no jogo que os alunos desenvolveram ou o professor desenvolveu ou pegar de um artigo científico, algo que já foi feito. Então, tem esses vários níveis, né, nos jogos. E aqui, para finalizar, 35 minutos, as referências bibliográficas, né? Então, tem algumas referências bibliográficas que tem na biblioteca virtual, se eu não me engano, esses três do meio aqui tem na biblioteca virtual. Acho que esses dois aqui não tem. Tem o ensino híbrido, que eu mostrei para vocês. As metodologias ativas, ó, essa aqui é da Lilian e do José Moron, né? Metodologias ativas para uma educação inovadora. Esse não tem na biblioteca virtual. Acho que tem outros dessa mesma série, mas acho que metodologias ativas não tem, né? Mas tem PDF na internet, né? E tem um livro físico, se eu não me engano, na biblioteca, né? E aqui, esses três aqui tem na biblioteca virtual, né? Então, EAD, PBL, Desafio da Educação em Rede, metodologias ativas e metodologias ativas. Então, além disso, né, nós temos essas referências aqui, né? Active Learning, né? Acho que todos estão em inglês, Taxonomia Educacional com Objetivos do Bloom, né? E aqui esse curso, que geralmente é para professores do Instituto Federal, da rede federal, mas eu não sei se vocês têm acesso também. Acho que deve ter acesso, acho que é aberto, né? Escola virtual, né? Que é do ENAP, né? Que quando a gente sai de licença, a gente pode cursar esses cursos aqui. Acho que são 300 horas isso por semana, né? Então tem vários cursos que a gente pode escolher essa plataforma, né? Quando a gente quer entrar de licença, licença premium, né? Que antes a gente fazia nossos próprios cursos, hoje em dia a gente tem que pegar preferencialmente dessa plataforma. Isso na pandemia, né? Não sei como é que está agora também, mas teoricamente é preferencialmente esses cursos. Se não tiver o curso, a gente pode justificar ou justificar fazer um outro curso em uma outra plataforma, né? Sendo que a gente precisa justificar. Mas aqui tem vários cursos, inclusive as metodologias ativas, né? Que era um curso que tinha inglês, aí traduziram de uma forma bem ruim, assim, para o português. Tinha os dois cursos em inglês. Aí eu fiz os dois, em inglês e em português, porque em português não tinha alguns vídeos, né? E não tinha algumas traduções também, né? Então, não sei se melhoraram, mas o curso na época tinha várias falhas, e eu acabei fazendo os dois, né? Fazendo em inglês e o em português, né? Mas os dois eram idênticos, só que em português estavam faltando alguns vídeos, alguns materiais, tá certo? Bom, eu acho que era isso, né, por hoje, e a gente se encontra no momento presencial, né? Presencial não, é síncrono, né? Na próxima aula, tá certo? Um abraço a todos e até mais.